Olá, internautas. Pastor Jonias, lição 13, Escola Dominical, terceiro trimestre de 2015. Tema: o milagre do livramento da serpente em Paulo. É o pastor Jonias predicando a palavra de Deus, indo até os confins da terra. Vem comigo até o meu blog, que encaminha a revista da Escola Bíblica Dominical das três grandes editoras CPAD, Central Gospel e Betel. Vamos rolar a página, que nós temos lição 13 da Escola Dominical, editora Betel. Texto áureo: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe meteu a mão. Atos 28:3. Verdade aplicada: não existe investida diabólica que não se revele diante do fogo produzido por Deus, ou que possa frear um crente cheio do Espírito Santo. Permita-me mudar o método de ensino usado, método tradicional de preleção. Hoje nós vamos usar o método narrativo, procurando sair um pouco do esboço meticuloso da lição, porém abarcando toda a sua essência. Vem comigo. O palco do episódio se deu especialmente na Ilha de Malta. A Ilha de Malta é a maior ilha das 5 ilhas que constituem o arquipélago que conforma a República de Malta. Está localizada no meio do mar Mediterrâneo, ao sul da Itália e ao norte da África, na Europa. 1.063 quilômetros de Malta, Ilha de Malta, até Roma, capital da Itália. A trajetória de Paulo, saindo de Jerusalém, indo para o norte, na costa da Ásia, até Sidom, partindo de Sidom, indo a Mirra. Aqui Paulo troca de barco. De Mirra, enfrentando os ventos contrários, ele vai até Cnído. Desvirtua e passa das encostas de Creta. Fica por um bom tempo aqui em Bons Portos. Depois parte, e aqui ocorre o naufrágio, e Paulo se depara com a Ilha de Malta, famosa. Daqui ele vai para Itália, especialmente em Roma, capital, onde vai enfrentar prisões. O prisioneiro de Cristo, depois de 3 grandes viagens missionárias, propagador do Evangelho, príncipe dos apóstolos, tido como o 6º homem mais influente que a Terra conheceu até hoje, vitimado pelos invejosos e líderes religiosos da época, ele vai preso e é entregue nas mãos de Júlio, da corte Augusta, parte de Jerusalém, vai pelas encostas da Ásia, rumo ao norte, e aqui em Sidom, por ter conseguido a simpatia de Júlio, o centurião que comandava, responsável pela sua prisão e entrega em Roma, ele é assistido pelos seus irmãos, porque Paulo estava debaixo de uma carga psicológica grandiosa. Imagine você a carga psicológica que se encontrava Paulo, e aqui ele é confortado pelos seus irmãos em Sidom. Assistido por eles, recebeu o apoio espiritual para enfrentar as intempéries nesta longa trajetória até Roma. Partindo de Sidom, o barco
vai até Mirra, quando atravessa uma parte do mar Mediterrâneo. Aqui em Mirra, o centurião Júlio, responsável pela sua prisão e entrega em Roma, encontra um navio de Alexandria e embarca Paulo, formando uma população de passageiros de 276 pessoas. Aqui ele vai em outro navio. Leva vários dias nessa trajetória até Cnido, porque os ventos foram contrários. Ventos contrários que tentaram obstacularizar a trajetória do navio. Aqui em Cnido ficaram por alguns dias e novamente partem para chegar a Roma. Mas os ventos são acirrados, são contrários. Ventos fortes que tentaram obstacularizar essa trajetória longínqua de Paulo, o prisioneiro de Cristo, no navio com 276 pessoas. Passaram pelas encostas de Creta, a ilha de Creta aqui, e chegaram em bons portos, perto de Salmona, especialmente na cidade de Lazéia. Ficaram por um bom tempo aqui. Aqui Paulo é revelado. Ele mostra, ele dá admoestações, conselhos, que as intempéries marítimas eram muito fortes, que os ventos contrários obstacularizavam o navio e colocavam em risco a população. Então ele aconselha que fiquem aqui, que invernem aqui, que passem todo o inverno até acabar a ventania. Os ventos fortes contrários, oriundos do inverno, que tentavam sempre obstacularizar a trajetória. Mas o centurião não dá ouvido às palavras de Paulo e prefere o conselho do piloto e dos marinheiros. Começam novamente uma trajetória no intuito de invernar em Fenícia, porque os portos, apesar de levar o nome de bons portos, não eram propícios para se passar ali o inverno. Parecia tudo ir muito bem, aqui nas encostas de Creta. Mas de repente sobreveio um vento forte, chamado Euroaquilão. O Euroaquilão, com sua grande tempestade, fez com que o barco oscilasse. Os tripulantes, os passageiros, piloto, inclusive Paulo, foram expostos a grandes perigos nessa trajetória rumo a Roma, na Itália. Já perto da ilha de Malta, quando o barco começava a naufragar, Paulo havia avisado, e ele agora torna a dar novas recomendações, dizendo: se tivesse me ouvido, poderia ter evitado essa tragédia. Mas fiquem quietos e tranquilos, porque o barco será despedaçado, mas as pessoas não morrerão. Nenhum sequer morrerá. E aqui, nas encostas da ilha de Malta, eles perceberam que estavam chegando perto de terras de águas mais rasas. Lançaram o batel, uma espécie de barco pequeno que transporta produtos e pessoas do navio para lugares onde o navio não pode encostar em razão da profundidade. E lançaram 4 âncoras, tentando firmar o barco, até que o dia amanhecesse para perceber o que realmente estaria acontecendo. Aqui foram lançados 4 âncoras. A âncora da obediência, a âncora da esperança, a âncora da fé, a âncora da santificação. A âncora da esperança, a expectação na palavra de Paulo era que o povo não morreria. Paulo foi um instrumento
de encorajamento e de aviso. O homem de Deus, o prisioneiro de Cristo, na égide do centurião Júlio, ele dava conselhos, ele dava o rumo e mostrava a esperança, a âncora da obediência. Agora, depois de todo esse desastre, do naufrágio, de todas estas intempéries ocorrerem, eles agora obedecem a Paulo e ficam observando. A âncora da fé. Sem fé, jamais chegaremos ao porto desejado. A âncora da santificação. Vejam bem que eles haviam passado vários dias em jejum, sem comer. E agora Paulo fala que eles podem comer, se alimentar, porque estão seguros. O barco se despedaçará, mas todos serão salvos. Ao amanhecer o dia, o batel conduz as pessoas até a terra seca. E só se aperceberam que era a ilha chamada Malta, quando avisados pelos bárbaros que ali moravam. Na ilha de Malta, Paulo se transforma no principal personagem, porque aqui, numa noite gélida e turva, Paulo, buscando alguns lenhos, alguns gravetos secos para jogar no fogo, uma víbora lhe agarra na mão. Ele sacode a víbora na fogueira e ela morre. Aqui podemos ver a lição. Satanás representado na víbora. Aliás, ele é chamado de a antiga serpente. Ele se manifesta quando a fogueira do Espírito Santo é acendida. Quando o fogo do Espírito começa a alumiar, as densas trevas são dissipadas. Satanás não pode jamais ficar ali. Ele se manifesta e tenta a sua última investida. Ele tenta aniquilar com a vida de Paulo na serpente, na víbora, ali prefigurada. Mas as investidas do diabo jamais porão a cabo um servo de Deus cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quando o Espírito Santo de Deus acende a fogueira do avivamento, acende a fogueira do Espírito, então as vidas são beneficiadas. O diabo faz as suas investidas, mas não consegue aniquilar, porque um crente cheio do Espírito Santo é um crente a serviço de Deus. Paulo estava ali para ser uma bênção para os bárbaros, para os habitantes daquela ilha e também para as 276 pessoas que escaparam com vida. Oh, aleluia! Na ilha de Malta, Públio, que era o chefe dos bárbaros, viu a mão de Deus operando. Aqui Paulo foi submetido a críticas severas. Quando eles viram a cobra agarrar na mão de Paulo, cobra venenosíssima, esperaram Paulo cair morto e já estabeleceram um juízo de valor, dizendo que esse era o pago. Esta era a sentença do prisioneiro, era a morte. Eles pensavam que ali a vida de Paulo finalizaria, mas Paulo estava a serviço de Deus. Imediatamente ele sacudiu a cobra na fornalha, na fogueira, e não sofreu nenhum dano. Paulo permaneceu de pé, a cobra morreu no fogo, mas Paulo saiu-se incólume. Aleluia. A partir daquele momento, eles passaram a estabelecer um outro juízo de valor. Agora Paulo não era o prisioneiro debaixo da condenação e de uma sentença mortal, mas Paulo agora era o Deus Paulo. Aleluia. Paulo agora é um serviçal dos habitantes de Malta. Públio ficou maravilhado quando Paulo colocou a mão sobre o seu pai e ele ficou curado da febre, da doença. Os demais habitantes e moradores de Malta viram a mão de Deus operando através de Paulo. Quando ele colocava a mão, as pessoas eram curadas. Houve um verdadeiro rebuliço, um verdadeiro avivamento, o avivamento do fogo do Espírito Santo, a fogueira
do Espírito estava acesa. Quando o fogo do Espírito está aceso, há avivamento. Avivamento não vem de fora, avivamento vem de dentro. Ele é referente. Avivamento é uma necessidade para os lugares áridos e onde há a presença de males. Avivamento vem do Espírito Santo de Deus. Tudo parecia ter um desfecho sinistro, mas agora começa um verdadeiro avivamento, porque as pessoas eram curadas, porque as pessoas eram restabelecidas das suas enfermidades. Os moradores de Malta ficaram maravilhados com a pessoa de Paulo quando estendia a mão e orava. Aleluia. Os seus correligionários que estavam no navio com ele agora viam Deus operando por sua instrumentalidade e ficaram maravilhados. Aleluia. Malta precisava de um avivamento. Malta precisava da mão de Deus. A pergunta é, meu caríssimo internauta, pessoas que me ouvem nesta oportunidade, o que está acontecendo na sua cidade? Aonde você se encontra? Você acendeu a fogueira do Espírito? Você estabeleceu as bênçãos por sua instrumentalidade no nome do Senhor? O povo está doente, precisando da cura. Você está sendo um instrumento para a cura? Deus fala a você neste ensejo o que você está fazendo em terras distantes. Você foi levado como missionário para um lugar, está cabisbaixo, quem sabe, sem saber bem o que fazer, acuado pelas necessidades que circunscrevem a sua região e não sabe o que fazer. Acenda a fogueira do Espírito, coloque lenha seca no fogo, muito embora o diabo faça investida através das serpentes que poderão tentar nos aniquilar, mas Deus trará a bênção, Deus trará o resultado, porque Deus é Deus de bênção, é Deus de avivamento. Aleluia! Verdadeiro avivamento aconteceu na ilha de Malta. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Deus nos chamou para acendermos a fogueira. Essa lição traz um legado de experiências indeléveis para nós. As intempéries, os naufrágios, as tempestades que poderão tentar interceptar nossa trajetória, não poderão jamais nos sucumbir, porque a mão do Senhor está sobre nós. Muitos poderão até estar a nos criticar e dizer que nós morreremos, mas o Senhor já providenciou o livramento da serpente. Paulo foi livrado da serpente. Oh, glória a Deus! Deus começa a escrever retilineamente através de linhas curvas. Paulo estava na vontade de Deus, na vontade retilínea, e Deus faz acontecer algo, passando Paulo por curvas sinuosas, por vendavais, indo até Malta, porque aqui ele tinha um objetivo. É assim que Deus faz. Escreve certo por linhas tortuosas. Você poderá estar se perguntando, eu tenho trilhado um caminho curvilíneo, embora esteja na vontade de Deus, por que isto? Por que a trajetória não é retilínea ao invés de curvilínea? Porque Deus tem os seus caminhos, Ele faz acontecer algo para nos encaminhar a certos lugares onde seremos úteis. As curvas feitas pelo barco, pelo comandante, a desobediência do centurião Júlio e do piloto do navio fizeram com que Paulo fosse parar na ilha de Malta, porque ali havia necessidade de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. As pessoas estavam doentes, as pessoas estavam sem salvação e precisava de ser evangelizada. Talvez naquele século não houvesse uma obra de evangelização se Paulo não passasse por ali. Você é a razão
de estar em determinado lugar, porque você é o instrumento que vai fazer acontecer os milagres e as curas em nome de Jesus Cristo. A lição é de suma importância e nos sinaliza que quando estamos em grandes perigos, Deus está dando a oportunidade do começo de um grande avivamento. Aleluia! Eu não sei o que você está passando, meu missionário, meu pastor, você que está me ouvindo, você que está ouvindo esta lição da Escola Bíblica Dominical através dos cabos cibernéticos. Saiba que o Senhor te levou para aí, para você ser um instrumento. Acenda a fogueira do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Que num próximo ensejo possamos estar juntos estudando a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.